E aí galera, tudo bem com vocês? O mercado de transferências está fechando no próximo dia 20, né? No dia 4 fechou a janela para transferências internacionais, mas o mercado doméstico está aberto até a próxima quinta. Então a ideia desse vídeo é observar em outros elencos aí de Série A de Campeonato Brasileiro se a gente tem alguns jogadores interessantes para o Cruzeiro, especificamente na posição que eu considero que seja mais carente, que é zagueiro. E apenas alguns esclarecimentos muito breves no vídeo. Eu falar sobre esse jogador aqui não significa que o atleta tenha interesse em jogar no Cruzeiro, tá? São apenas jogadores que eu estou observando que não têm sido muito aproveitados em seus clubes atuais, por diferentes motivos, né? Então seriam jogadores que talvez estariam no mercado e que o Cruzeiro poderia tentar buscar de alguma forma. E eu só vou falar aqui de jogadores que já estão ou que já jogaram em Série A de Campeonato Brasileiro. Eu não vou olhar destaques de Série B, nada disso. Vamos pegar jogadores que estão habituados com a elite. Antes dos nomes em si, fazer aquele merchanzinho, né? Lembrar que o vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, que é um site de apostas esportivas extremamente confiável, é patrocinador master do Cruzeiro. Tá nesse momento com uma oferta para novos clientes de até R$200 em apostas grátis. Então se você gosta aí desse mundo das apostinhas, clica aqui no link da descrição para fazer o seu cadastro, que é super simples e rápido. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade para se divertir. Começo a lista com o zagueiro Manuel, velho conhecido nosso porque passou pelo Cruzeiro entre 2014 e 2021. O Manuel começou a temporada como titular no Fluminense, teve uma lesão e ficou no banco nas últimas 3 partidas. Desde o dia 9 de abril que o Manuel está sendo relacionado para os jogos do Fluminense, mas ele não foi chamado à ação pelo Fernando Diniz em nenhum momento, tá? Como o Fluminense tem outros zagueiros à frente, inclusive o David Braz é um dos reservas que também está sendo mais acionado que o Manuel, acho que talvez seja uma tendência que ele vá ficar no banco durante boa parte do Campeonato Brasileiro. E tecnicamente o Manuel é muito melhor que qualquer um dos nossos zagueiros. Ele é um jogador experiente, está com 33 anos, a gente sabe que é um jogador que tem um salário importante também, mas eu acho que perguntar não custaria nada, né? O Cruzeiro poderia fazer uma sondagem, ver como está a situação do atleta, se seria possível, por exemplo, um empréstimo até o final do ano, ou uma negociação facilitada, como o próprio Fluminense tirou ele do Cruzeiro dessa forma, até considerando as grandes dívidas que o Cruzeiro tem com esse atleta durante o longo contrato que ele teve por aqui. Acho o Manuel muito bom jogador, como tá meio encostado no Fluminense, seria um jogador que eu pelo menos faria uma sondagem, porque acho que ele subiria o nível da nossa zaga. E nesse mesmo patamar eu coloco o Pablo, que é um zagueiro de 31 anos do Flamengo, que jogou apenas 8 partidas nessa temporada, sendo que o rubro-negro já jogou 21 vezes. Ele tem sido uma peça regular no banco de reservas. O Pablo é muito bom zagueiro, o Flamengo trouxe ele inicialmente por empréstimo, depois adquiriu o passe dele, só que ele não recebeu muitas oportunidades, mesmo na época que eles estavam jogando com 3 zagueiros, né? O Pablo tá jogando pouco. O Flamengo vai passar por mudanças agora com a chegada do Sampaoli, pode ser que ele conte com esse atleta, mas o Pablo é um jogador tecnicamente bom, é um jogador que tem experiência também, né? Jogou no Corinthians, jogou na Europa, acho que seria um jogador que também elevaria bastante o nível da zaga do Cruzeiro, mas obviamente é uma contratação difícil, salário alto, o Flamengo acabou de comprar o passe, eu só vejo uma hipótese se o Flamengo estivesse disposto a emprestar o jogador até para botar na vitrine, para dar rodagem pro cara, né? Porque senão o cara fica insatisfeito se não jogar. E como eu falei no caso do Manuel, ainda que sejam negociações difíceis e improváveis, perguntar não ofende, velho, sabe? Consultar a situação do jogador, né? Eu sei que o prazo é curto, faltam 2 dias só para fechar a janela, mas vai que rola uma negociação, vai que o jogador tá querendo mais minutos em campo. Então, assim, eu acho que valeria a pena uma consulta. Felipe Sampaio tem 28 anos, tá no Botafogo desde a última temporada, mas em 2023 jogou apenas 4 das 20 partidas do Botafogo no ano. É um zagueiro alto, muito bom na bola aérea. Antes de chegar ao Botafogo estava jogando na França, passou pela Rússia, jogou alguns anos no futebol português também, então o Pepa deve conhecer alguma coisa desse atleta. E como eu disse, ele está sendo muito pouco aproveitado no Botafogo, né? Em praticamente todos os jogos da temporada ele ficou no banco. Ao contrário de Manuel e Pablo, eu não acho que seja um jogador para chegar como assim um cara liderar a defesa, um jogador acima de qualquer suspeita, não acho, tá? Mas o Felipe Sampaio seria um jogador mais útil e convenhamos, né, que os nossos zagueiros aí não tão bem, especialmente o Lucas Oliveira tem feito uma temporada horrorosa, o Luciano Castan que chegou agora não passa muita confiança também, e eu não
não vou indicar aqui zagueiros canhotos, justamente porque a gente já tem o Castan e o Reinaldo com essa característica. Eu acho, inclusive, o Reinaldo melhor que o próprio Castan na função primordial de um zagueiro, né? Que é zagueirar, que é defender, que é bloquear, que é conseguir afastar o perigo. Para sair jogando, ele realmente tem dificuldade. Mas ali pelo outro lado, a gente só tem o Lucas Oliveira e o Neres, além dos garotos lá da base, que até o momento não parece que nenhum deles vai receber muitas oportunidades. Por isso, inclusive, que eu estou fazendo esse vídeo, acho que o Felipe Sampaio seria uma opção interessante se o Botafogo quiser emprestar, por exemplo. Marcelo Benevenuto é um bom zagueiro do Fortaleza, está no clube desde 2021, depois de alguns anos no Botafogo, mas recentemente perdeu espaço no time titular. Essa é uma negociação que eu acho muito improvável, porque o Benevenuto nesse momento está no banco, né? Desde uma derrota para o Ceará no Clássico por 3-2, ele acabou ficando um pouco de lado, até jogou a partida da Copa do Brasil que eles golearam, mas o Benevenuto hoje é reserva do Fortaleza, e justamente por isso eu acho que o Cruzeiro poderia fazer uma sondagem, vai que rolava ali um empréstimo. Ele não é um zagueiro tão alto, mas consegue compensar isso com a impulsão, né? Nas últimas 2 temporadas jogou muito bem com a camisa do Fortaleza, tanto que compraram o passe dele, e acho que seria uma opção interessante, até porque ele é um zagueiro bem mais rápido que a média aí dos jogadores da posição. Eu faria uma consulta também. O Rodrigo Moledo chegou a ser especulado aqui no Cruzeiro, teve conversas para negociação, mas a situação não caminhou. Dos 16 jogos do Inter na temporada, ele jogou em 13 partidas, mas na formação ideal do Colorado ele é reserva, né? Os titulares seriam o Vitão e o Gabriel Mercado, só que como os números mostram, o Moledo tem jogado bastante. Acho que é um nome muito difícil do Cruzeiro trazer, tá? E também não acho que o Moledo seja tecnicamente um jogador acima da média, mas ele é melhor do que os caras que a gente tem. David Duarte é um zagueiro de 1,92 m, 28 anos. Nesse momento ele está emprestado pelo Fluminense ao Bahia, onde não tem recebido muitas oportunidades. E o David Duarte é uma incógnita porque ele jogou muito bem pelo Goiás, tanto na temporada do rebaixamento lá em 2020, o time caiu, mas não foi culpa dele, e em 2021 ele foi bem também na campanha do acesso, inclusive jogando muitas vezes ao lado do Reinaldo, né? O Goiás subiu para a Série A, o David Duarte assinou com o Fluminense, mas na temporada 2022 jogou pouquíssimo lá no Tricolor. Ele chegou ao Bahia com alguma expectativa que pudesse ser titular, mas isso não tem acontecido desde o início do ano, tá? Inclusive ele esteve envolvido em alguma das derrotas pesadas que o Bahia teve nesse início de temporada, né? Perdeu de 6-0, perdeu de 3-0. No jogo que perderam de 6, né? Aí pro Sport, inclusive, o David Duarte entrou no intervalo quando tava 3-0, então ele é só meio culpado. E esse não é um jogador que eu acho que subiria o nível da defesa do Cruzeiro, mas eu acho que ele poderia ser uma opção a mais, justamente por ser um zagueiro forte, alto, né? Mais de 1,90 m, bom na bola aérea, e quando ele joga ali como um zagueiro mais simples, né, para zagueirar mesmo, sem muita palhaçada, ele costuma entregar bem o serviço. Assim ele fez no Goiás lá na temporada 2021 e na de 2020 também, ele não fez uma Série A ruim. Matheus Felipe é zagueiro do Atlético Paranaense, tem 24 anos, tá no Furacão desde a última temporada, mas jogou apenas 8 partidas nesse ano. O Matheus jogou mais da metade dos jogos do Atlético Paranaense na última Série A, fez um campeonato brasileiro bem decente inclusive, foi utilizado em algumas partidas de Libertadores, e nesse momento ele de certa forma reveza um pouco com o próprio Zé Ivaldo, né, que eu acho que seria uma ótima contratação, teve aqui no Cruzeiro, mas o Atlético Paranaense não quer abrir mão desse jogador pra gente. E o Matheus Felipe é um zagueiro bem firme, né, ele tinha feito uma boa Série B pelo CSA lá na temporada 2021, o Atlético Paranaense apostou nele, ele conseguiu dar conta do recado, e quando a gente olha aí os últimos 7 jogos do Atlético Paranaense, ele só participou de um jogo, entrando no intervalo na vaga do Zé Ivaldo, porque já estava com cartão amarelo. Então é um cara que está com pouco espaço lá no Furacão, que eu acho que o Cruzeiro talvez poderia trazer. Eu acho ele no mínimo do mesmo nível dos zagueiros do Cruzeiro, mas acho que pode ser até melhor, né, porque ainda é um zagueiro jovem. E fecha a lista com o Wanderson, zagueiro de 32 anos, que está aqui em Belo Horizonte, é atleta do América, mas nessa temporada só jogou 2 partidas. E o Wanderson é um cara que tem experiência de Série A de Campeonato Brasileiro, porque jogou alguns anos no Atlético Paranaense, teve passagem pelo Fortaleza, pelo Bahia,
Bahia, pelo próprio Atlético Goianiense, como eu citei. Não é um zagueiro espetacular, mas é um zagueiro bem firme. Do tipo que não inventa moda, não faz presepada, é muito bom na jogada aérea, né? E já é um cara bem experiente, 32 anos. Até pelo fato do América ter aí 4 zagueiros na frente dele, né? A verdade é que o América contratou até em excesso para a posição, um monte de zagueiro, um monte de centroavante. Eu não sei se seria possível, né, uma negociação direta entre os clubes, já que entre Cruzeiro e América existe uma rivalidade, mas não é tão grande assim. São esses os jogadores que eu acho que valeria a pena fazer uma consulta, tá? Porque acho que tem alguma possibilidade de negociação, justamente pelo fato deles estarem com pouco espaço em seus clubes atuais, então o jogador acaba ficando naquela coisa, né, observando as opções de mercado. Às vezes o clube também acaba topando emprestar para liberar esse peso na folha salarial. Enfim, acho que são nomes que valeriam uma consulta. Tentei criar uma certa ordem aí da minha preferência pessoal, né? E se você tiver outros nomes para botar nessa lista, coloca aí também que a gente troca uma ideia a respeito. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos atletas e indicar outros nomes. Enfim, amanhã a gente volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!